Ei, gente, bom dia. Cá estamos novamente, mais um episódio, mais uma caminhada. É uma época de chuva em Belo Horizonte e as minhas caminhadas têm sido com guarda-chuva, banho e né? Então tá difícil gravar. Aí hoje eu tô aproveitando que tá um dia mais quente, né? Tá um dia que tá fazendo até um pouquinho de sol. E aí eu vou fazer essa gravação aqui e eu acho que vai dar bom. Olha, eu queria agradecer a todo mundo que deu os parabéns pro meu pai. Obrigado pelas mensagens, né? O carinho será encaminhado, podem ter certeza. Eu tô gravando na terça-feira, né? Dia 29 de outubro. Por enquanto tá fazendo sol, mas tá tudo tão nublado. Duvido que realmente prevalecerá, mas espero que dure pelo menos essa caminhada aqui, né? Esses 20, 25, 30 minutos. Muito obrigado pelas felicitações aos 70 anos de aniversário do meu pai. A gente sabe que, especialmente depois do Covid, né? O pessoal dessa faixa etária, muitos não estão mais aqui entre nós, né? A gente sabe como é que foi, as despedidas abruptas mesmo, né? Esses ciclos de vida interrompidos. Então, tente se celebrar muito a vida e tente se celebrar com carinho mesmo e aproveitar essas pessoas maravilhosas que estão aí sempre perto da gente, né? Eu tô movendo para longe aqui de um cara que tá arrebentando ali o concreto ali com a ferramenta e tudo. Acho que ele até parou por minha causa, pra falar a verdade. Olhou pra mim, eu tava gravando um áudio aqui falando, voltou, ligou de novo. Então, sempre nessa toada, né? Sempre pensando no carinho e no amor que a gente tem de ter, a dedicação que a gente tem de ter às pessoas que estão próximas da gente, né? E vamos voltar aqui então pro RPG. Vamos voltar pro nosso tema, vamos voltar pro nosso assunto, vamos voltar para aquilo que é a razão de ser desse podcast, né? Na gravação passada eu comentei com vocês a respeito de como que a Hasbro, vamos dizer assim, mudou, né, a cara do D&D inexoravelmente, criando uma quarta edição que, meu caminho tá bloqueado, eu vou ter que dar a volta. Tem uma obra aqui no beco aqui por onde eu passo. E agora? Eu volto? O que eu faço aqui? Vamos seguir em frente, lá na frente eu faço um retorno. E aí a gente tava comentando de como que a Hasbro, com a quarta edição, mudou a cara do D&D de maneira inexorável, né? A quarta edição é uma edição que ela é bem diferente de todas as outras, da quinta edição inclusive, né? E muito provavelmente da próxima edição, que é a sexta edição, também será bem diferente, né? Você consegue converter um personagem de qualquer edição de D&D ou de AD&D para qualquer outra edição de D&D ou de AD&D. E essa conversão acontecerá de maneira até suave. Isso é regra, exceto para a quarta edição. A quarta edição, ela funciona dentro de um conjunto de parâmetros bem específicos, né? É um jogo diferente. As pessoas que admiram e muito essa edição, elas o fazem, né? Tem essa edição assim em tão boa conta, em função de uma coisa que ela conseguiu sim fazer muito bem e fazer melhor do que qualquer outra edição de D&D até então, que foi trazer um equilíbrio genuíno para a mesa de jogo, que foi fazer com que você não tivesse realmente que ter um conhecimento assim tão profundo do sistema. Você tinha de conhecer basicamente a sua classe de personagem. E o crescimento dessa classe de personagem era seguro, não era uma coisa assim tão difícil de se compreender, não era cheia de meandros, de exceções e etc e tal, né? Isso foi um passo bem díspare com relação, por exemplo, à terceira edição. A terceira edição é um sistema criado para você ter toda a maestria de sistema. O jogador que melhor compreendesse o sistema de regras faria um personagem estritamente melhor do que aquele jogador que não compreendesse o sistema tão bem assim, né? Então,
Quando você pensa que os livros básicos do D&D somados, né? O livro Jogador, Mestre e Monstro, eles geralmente dão aí 1000 páginas, né? E fora os suplementos, fora os livros opcionais e etc e tal, mais tantas e tantas 1000 páginas. Quando você pensa que o que você está fazendo é estimular que as pessoas conheçam tudo isso de cabo a rabo, você está entrando numa parada quase que profissional, né? Você está entrando numa parada que não é mais uma diversão, não é mais um passatempo, né? É uma queda de braço entre quem sabe mais e quem sabe menos do sistema de regras. Essa é a parada que a quarta edição cortou fora. Porque na quarta edição o sistema é extremamente linearizado. Isso simplifica muito a compreensão do sistema. Isso é inevitável dizer isso, né? Só que aí vem os poréns da quarta edição. Todas as pessoas que gostavam do jogo como ele era antes, que era um jogo que, em maior ou menor aspecto, é um jogo sobre interpretar personagens, deu uma refugada na quarta edição. O abandono de jogadores veteranos para a quarta edição foi muito alto, né? O nível de transição, vamos chamar assim, o nível de pessoas que escolheu não ir da terceira edição para a quarta edição foi elevadíssimo. Isso você vê até nas mesas online, até hoje, pelas métricas de Roll20, Discord, dentre outros, Owlbear, não sei o que, esses virtual tabletops. Você pega a métrica de gente que joga online e você vê que tem muita gente que joga terceira edição, tem muita gente que joga D&D, né? E os números são compatíveis com os números de pessoas que jogam a quarta edição. E esses números só foram maiores para a quarta edição durante a vida, vamos chamar assim, né? A época em que a quarta edição era a edição oficial, era a edição sendo publicada. Isso se deve principalmente, no meu modo de ver, porque o jogo virou outro jogo. O jogo da quarta edição, ele não é a respeito da interpretação de um personagem, ele não é a respeito do ganho de poder dos personagens, ele não é a respeito de personagens serem icônicos, ele é a respeito de quão bem você executa o papel, vamos chamar assim, né, o role, né, o dever do seu personagem no grupo. Você vai fazer um healer, beleza. O quão bom é o seu healer, entendeu? Essa é que é a questão. Todas as habilidades dos personagens de D&D quarta edição, ao contrário das edições anteriores, são habilidades voltadas para os encontros. E quando eu digo para os encontros, eu estou dizendo basicamente para os combates. Essa é uma característica que também, se você olhar, é herdada ou copiada ou inspirada, sei lá, nos MMOs, nos jogos, né, de RPG, nos jogos de combate, né, nos Priston Tale, no Mo Online, no Tibia, no World of Warcraft, né, dentre outros, e também no Magic the Gathering. As magias do Magic the Gathering, elas são basicamente para serem utilizadas num contexto de combate. Você tem alguns encantamentos, algumas coisas que não, mas em vasta maioria sim, né? E as criaturas também, o uso básico das criaturas do Magic the Gathering é a respeito da fase de combate. Uma outra criatura vai ter uma habilidade, vai ter uma coisa que você usa ali num outro momento, mas não é a tônica, não é o foco. Então, assim, olhando para trás, a maneira como eu percebo é que a Hasbro comprou a Wizards por causa do Magic, viu que a Wizards dominava o Magic muito bem e já tinha transformado o Magic numa máquina de fazer dinheiro, e essa máquina de fazer dinheiro está rodando aí até hoje, né? Lá se vão quase 25 anos. E quando a Hasbro deu uma cutucada maior, ela percebeu que havia ali também um outro jogo grande também, né, dentro da Wizards. Quando eles escarafuncharam, vamos ver o que mais tem nesse balaio aqui. E eles viram Dungeons and Dragons.
E eles pensaram assim, uai, por que isso aqui também não é uma máquina de render 100 milhões de dólares por ano? E aí eles quiseram fazer com que o D&D se tornasse essa máquina de render 100 milhões de dólares por ano. E a maneira como eles fizeram foi dizer para a Wizards, faz desse jogo aqui uma outra versão do Magic. Coloca esse jogo num patamar de consumo, de relação de consumo, feito que vocês fizeram com o Magic. Só que são dois jogos estritamente diferentes. Nada impede de uma pessoa gostar dos dois jogos. Nada impede uma pessoa de gostar de RPG, de Dungeons and Dragons e gostar também do Magic. Só que essa pessoa estará se interessando pelos dois jogos por razões estritamente diferentes. E o que eles fizeram, no meu modo de ver, foi tentar cultivar dentro do Dungeons and Dragons um pouco da cultura do Magic, do padrão de consumo, né, da competitividade e etc e tal. E uma das coisas que a Wizards viu e que a Hasbro viu e ela não gostou muito foi a SRD do D20 System, né? Foi uma coisa que havia na terceira edição, que você simplesmente podia publicar o que você quisesse, usando as regras da terceira edição, contanto que você não publicasse as regras em si. Porque isso é um desastre, né? A Hasbro queria vender era tudo. Tudo. E nessa hora, o que a Hasbro fez foi dizer, eu preciso matar essa licença. E como que você mata essa licença? Não tem como matar, ela é perpétua, não tem jeito. Bom, já que eu não posso matar a licença, o que eu vou fazer? Eu vou matar a edição. E aí eles mataram a terceira edição, fizeram a quarta edição, que justamente não tinha vínculo nenhum com a Open Game License, né? Com o System Reference Documents, com a licença da licença D20. E aí eles obrigaram a todo mundo a ir para uma edição totalmente diferente. Então esses, meus amigos, foram os impactos que a Hasbro provocou no mundo do RPG, não só do D&D, né? No mundo do RPG. E esses impactos, eles tiveram repercussões. A gente tem, por exemplo, a seção do Pathfinder, né? Em português, Pathfinder, a gente fala Pathfinder, que veio também a ter uma segunda edição um pouco para frente, justamente porque era um sistema de regras que é basicamente a terceira edição. Alguns vão dizer que a terceira edição é aprimorada, né? E esse jogo, o que ele fez foi manter viva, né, a chama do que era o ambiente de jogo da terceira edição, com algumas nuances, com algumas diferenças, né? Então você veja, o impacto do surgimento da quarta edição foi tão grande que, dentre outras coisas, provocou o surgimento do Pathfinder. Provocou o surgimento de uma editora Nossa, esqueci o nome da editora do Pathfinder. Meu Deus, como é que é o nome? Não é Green Ronin, não. Oh, meu Deus. Bom, não vou lembrar. E além da Paizo, é a Paizo, não é? Que edita o Pathfinder. Pois é. E além da chegada do Pathfinder, a gente teve um outro movimento que surgiu, no meu modo de ver, muito, mas muito em função da quarta edição, que foi o movimento de Old School Renaissance, né? Que é o renascimento, o ressurgimento, revigoramento do estilo escola velha, né? Dos tempos antigos. Porque é aquela coisa, esse pessoal todo que não curtiu a quarta edição, essa galera que não se viu representada naquele sistema, naquele novo sistema de jogo, quis o retorno do jogo tradicional, do jogo inspirado nos D&Ds de antigamente, né? Esse escopo, o que é o D&D de antigamente, ele é bem fluido, tá? Isso aí eu não vou entrar nisso nesse episódio, no próximo episódio eu falo disso.
O que me parece é que esse movimento surgiu basicamente porque as pessoas estavam descontentes com o D&D quarta edição. Basicamente isso. Não foi um movimento de, vamos dizer assim, preciso que isso aqui seja feito. Não. Foi um movimento de, gente, uma vez que a Wizards, né, e a Hasbro mandaram a gente plantar batata, lançando essa edição, que é um jogo totalmente diferente do jogo que nós amamos, que tal se a gente publicar jogos que são os jogos que nós amamos, tão tradicionais quanto possível? E foi isso que foi feito. E aí você tem o surgimento de um nicho, né, de um conjunto de pessoas dentro do RPG que passou a escrever, que passou a publicar, que passou a vender esses produtos, que são os retroclones dos D&Ds de antigamente. Aqui no Brasil a gente teve um genuinamente nacional, chamado Old Dragon RPG. Foi lançado, se eu não me engano, em 2009, né? Poucos anos depois do lançamento da quarta edição, que, se eu não me engano, foi em 2006 ou 2008. Não tô recordando aqui agora. Esse movimento OSR, né? Old School Revival, Old School Renaissance, ele é vivo até hoje. Ele tem muitos sistemas, muitos representantes, e hoje em dia, inclusive, esse pessoal tem uns debates meio do tipo, o que é OSR e o que não é OSR. No meu modo de ver, todo jogo que, não é bem glorificar, mas todo jogo que enaltece os sistemas de regras anteriores à quarta edição, acaba que de uma maneira ou de outra eles são OSR. Só que as pessoas cada um tem seus ídolos, né? Então cada um tem suas referências que a gente quer que sejam mais determinantes, né? Então algumas pessoas terão um apego maior à progressão de nível por tesouro, por exemplo. E vão dizer que um jogo tem que ter progressão de nível por tesouro para ser chamado de OSR. Um jogo tem que ter teste de resistência do tipo Save or Die, né? Passe ou morra, né? O jogo não pode ter raça separada de classe. O elfo tem que ser elfo, o anão tem que ser anão, o halfling tem que ser halfling. E não tem essa de halfling ladino, não tem essa de elfo ladino, anão ladino, não tem isso, né, para ser OSR. Aí vai depender das paixões de cada um. O que importa é que esse movimento ganhou corpo e criou-se uma rede mesmo de editoras e sistemas que, olha, eu não fiz o levantamento assim mesmo, de fato, mas eu conheço mais de 10 sistemas que são OSR. Eu li mais de 10 sistemas que são OSR. E você tem todo um movimento no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares, de pessoas que desenvolvem esses sistemas, que desenvolvem esses conjuntos de regras ainda baseados nos D&D de antigamente, né? O D&D quarta edição, fiz um grande parênteses, né, para falar de OSR, e por que será? E vou voltar a falar de quarta edição. O D&D quarta edição, no fim das contas, ele durou pouco, ele não durou muito. Daí a pouco foi falado do D&D Next, ali, se eu não me engano, por volta de 2012, 2010, 2012, eles já estavam encaminhando uma nova edição de D&D. Porque basicamente a estratégia da quarta edição era ser o videogame de papel, né? Por mais pejorativo que isso possa parecer, mas a estratégia foi essa. A estratégia foi, vamos aproximar o D&D do MMO, né? Vamos aproximar o D&D do Magic. Vamos tornar essa experiência aqui uma coisa de sessões isoladas, sem formar uma campanha, sem formatar uma campanha, né? O D&D quarta edição é muito a respeito disso, dos poderes dos personagens, e nada a ver com o resto, né? Então o jogo é equilibrado, porque o jogo é centralizado nisso. O jogo é centralizado na dinâmica de interação entre personagens jogadores e personagens não jogadores em um ambiente de combate,
onde o que você faz é utilizar a estratégia de uso dos poderes. Então, quando o jogo se reduz a isso, a única coisa que você tem que fazer é equilibrar os poderes mesmo, né? E isso não caiu bem, não foi tão bom assim. Deu dinheiro? Claro que deu dinheiro. Não vai ter um jogo baseado em D&D que não vai dar dinheiro. As pessoas compram, sabe? E o maior testemunho de que a edição não foi vamos dizer assim, um passo na melhor direção. Não vou dizer que não foi um passo na direção correta, não, porque nós aprendemos sempre com os acertos e com os erros. Eu diria que não foi um passo na melhor direção, porque quando a Wizards lançou a 5ª edição, tudo o que eles fizeram, a Wizards e a Hasbro, né, lançaram a 5ª edição, tudo o que eles fizeram foi associar a 5ª edição às edições anteriores à 4ª edição. Foi o famoso perdão pelo vacilo. Então a capa era aquela caixa vermelha dos D&Ds dos anos 90. A aparência toda era a do D&D e do AD&D de antigamente, dos anos 80 e 90. E toda a dinâmica do jogo era um resgate ao jogo clássico, né? Então a Wizards percebeu que essa parada tinha ido meio que na direção que não tinha agradado, né? E aí hoje em dia, depois que a 5ª edição já foi lançada, já teve sua vida, e a gente tá às portas aí de uma 6ª edição, que eles vão fazer, que eles deram outro nome que me fugiu aqui agora. O que a gente tem é que os saudosistas, que sempre tem saudosistas, é inevitável, né? A gente só deixa de ser saudosista quando a gente morre, no fim das contas, né? A nostalgia tá aí, indelével para todos nós. Mas o que a gente tem hoje de saudosistas de 4ª edição é uma quantidade muito pequena de pessoas, quando você compara com os saudosistas de D&D, de AD&D e de 3ª edição. Porque quer queira, quer não, meus queridos, nós estamos em 2024 e o D&D 3ª edição, ele foi... D&D 3.5 foi lançado em 2003, se eu não me engano. Então a gente já tem 20 anos, já tem um aniversário de 20 anos do lançamento do D&D 3.5. Então já é uma coisa que dá assim uma nostalgia, já dá para lançar um conjunto de regras comemorativo dos 20 anos do D&D 3.5. Sim, nós estamos ficando velhos numa taxa de envelhecimento aceleradíssima, numa taxa de... sabe? O tempo está passando rápido demais. E nós estamos tentando apenas sobreviver, continuar e perseverar. Então, meus queridos, é isso. A influência da Hasbro no D&D deu-se com o lançamento da 4ª edição, mudança total do ambiente de jogo, mudança do SRD, o que ensejou o surgimento de movimentos como Old School Renaissance, que foi responsável pelo lançamento de vários produtos, vamos dizer assim, retroclones de edições do D&D e do AD&D de antigamente, e também um movimento de retorno, porque a Wizards e a Hasbro não são bobas, elas estão nessa pelo dinheiro mesmo. Então, para você ganhar dinheiro, você tem que vender um produto que as pessoas queiram comprar. E a 4ª edição foi um tiro na direção contrária. E muito embora as outras editoras somadas não façam nem sombra, né, nos ganhos que a Hasbro, que a Wizards tem com Dungeons and Dragons, porque eles detêm um monopólio mesmo, eles detêm um monopólio de 85% do mercado e os outros 15%, mais da metade é clone de material deles, né? Por mais que isso seja verdadeiro, eles sabem que se levarem o negócio nessa direção durante muito tempo, eles podem acabar sim semeando uma concorrência que pode surgir sim e fazer um material que é muito mais interessante que o deles. E isso eles não iam deixar acontecer nunca. Então eles fizeram esse movimento de retorno com a 5ª edição. Eu não vou gravar um podcast a respeito de 5ª edição, porque eu nunca joguei 5ª edição, nunca li 5ª edição. Mas eu vou participar de uma aventura de 5ª edição daqui uns dias, daqui um mês mais ou menos, porque meus amigos me chamaram. E aí, quando isso acontecer, eu talvez grave aqui um podcast sobre as minhas primeiras impressões
sobre a quinta edição, 10 anos depois dela ter sido lançada, né? E um ano depois de, vamos dizer assim, ser decretado o fim da quinta edição, uma vez que a gente já tem as vias da sexta edição sendo divulgadas. É isso, meus queridos. Muito obrigado. Meus queridos, minhas queridas, meus todos e todas, pessoas maravilhosas do meu coração. Muito obrigado pela audiência. Eu tô chegando aqui na estação e é isso. Tá concluída a segunda e última parte do podcast sobre a influência da Hasbro no D&D e no mundo de RPG. Obrigado. Bom dia para todos. Ótima semana.